Vamos embora. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, já de mais um cenário diferente. Tô parecendo o Vitor Lessa lá no Jornada, né? Passeando em cenários diferentes o tempo todo. Agora estou aqui na cidade de Curitiba. Então, alô, tricolores de Curitiba. Vamos embora, tá? A gente abre esse vídeo aqui já dando bastante notícia. Vamos para uma sequência de notícias curtinhas e rápidas, tá? Só para poder atualizar, são notícias que não tem um chamariz tão grande. Então, só para poder confirmar algumas coisas para vocês. A primeira delas é jogadores do Fluminense que já foram anunciados em outros clubes. Iago Ferreira, jogador já foi anunciado lá pelo Brasiliense, tá? Foi anunciado com empréstimo, vai ficar até o final da temporada de 2025. O jogador de 23 anos que ainda não foi utilizado pelo Fluminense nas suas categorias na sua categoria profissional. O Sport anunciou o Antônio Carlos. O zagueiro também vai por empréstimo para o Leão da Ilha do Retiro. O jogador não foi muito bem no Fluminense, tem um contrato um pouco mais longo pelo Fluminense. Confiou bastante que o Antônio Carlos ia render no início do ano passado. O zagueiro ainda sai com a raiva da torcida pelo episódio que aconteceu lá em Goiânia, no jogo contra o Atlético Goianiense. Outro anúncio, mas esse é de chegada, é o de René. O lateral esquerdo foi apresentado e anunciado pelo Fluminense, tá? Durante o dia desta quinta-feira, né, de ontem. E, enfim, já chegou, já vestiu a camisa, já tirou foto, já apareceu no bid. E se tivesse um jogo amanhã, tem até domingo, né? Ele já estaria liberado para jogar. Só não está, porque obviamente o grupo principal só estreia provavelmente na quinta rodada. Então, esse é aquele giro com notícias básicas, só para você já ficar atualizado aí no mercado do Fluminense. Outra notícia importante é que Agostinho Canóbio chegou. O jogador já está no Rio de Janeiro e a nossa reportagem do Grupo Jornada estava lá no Galeão para ouvir Agostinho Canóbio. Então, vamos ouvir o que ele falou, o que ele respondeu na chegada. E claro, Canóbio é uruguaio, é em espanhol, mas tem a legenda aqui embaixo. A gente já deixou a legenda aqui na tela para te facilitar, beleza? Vambora. Tudo bem? Canóbio, seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, ao Tricolor das Laranjeiras. Você fale um pouco da sua expectativa. E claro, é uma legenda gerada automaticamente. Então pode ser que em alguns momentos ali tenha por exemplo, né, um detalhezinho ou outro ali que não bate, mas obviamente dá para entender todo o contexto das coisas. Vamos lá, deixa eu tirar aqui a minha tela da frente. De como você tá, como foi todo esse embrolho até chegar no Fluminense, a expectativa para chegar aqui? A expectativa está muito alta, muito obrigado também por venir. Sei que o Fluminense é o time de Guerreiro e aqui há mais um guerreiro aqui para colaborar, aportar o granito de arena que eu tenho para dar, que é minha característica para o bem do time, né? Acho que sozinho ninguém se vai salvar, assim que um grupo tentar de deixar o fluxo mais próximo possível e agora fazer o exame, o teste para que dê tudo certo. Então ele ainda não fez exames. Por exemplo, ele ainda não fez exames, né? Por isso ainda não foi anunciado oficialmente pelo Fluminense, né? Tem outras propostas de outros times também. O que te fez aceitar a proposta do Fluminense? O que te atraiu para chegar até o Rio de Janeiro? E aí, vamos lá, tá? Isso é lógica aqui simples. A primeira pergunta ele vai ignorar e, assim, assista aí, mas assim, prepare-se para as respostas que uma palavra que vem depois não necessariamente conhece a palavra que veio antes, não. Ele vai falar uma série de frases aleatórias, vê só. O que significa o clube para o futebol brasileiro, o que me falaram de fora, o que joga também, o que tem por na frente na competição, o que eu gosto de competir, o que brinda também o clube dentro do Brasil, assim que espero estar a um nível que dá o fluxo para corresponder ao que é futebol aqui. Se vocês viram alguma coisa de... Enfim, e não respondeu, né, sobre outras propostas. Mas aí a pergunta seguinte dá um indício de que a proposta mesmo, oficial mesmo, só foi do Fluminense, né? Super Mundial foi um peso para você escolher o Fluminense, Canal? Também dentro de uma escolha de
isso sempre tirou e foi algo que me motivou para estar onde eu hoje estou. É uma cidade incrível, um time muito grande, assim que corresponder não só a isso, trabalhar como sempre fiz, com humildade e dar o melhor dentro do campo, que é aí onde eu tenho que falar. Ainda bem, a frase final do Canóbio eu acho que responde tudo, que é, na verdade, ele tem que falar dentro de campo, né? Falando dentro de campo, diferente do que a forma que falou no microfone, já vai me agradar bastante. Deixa eu só falar outro negocinho importante com vocês. Agradecer a galera da KTO, porque, obviamente, vocês sabem, né? A gente aqui é patrocinado, estamos renovados por mais um ano com o pessoal da KTO, isso é uma alegria aqui pra gente. Falar de uma empresa séria, enfim, trazer também as informações aqui, as cotações, etc., de uma empresa séria. E aí eu preciso fazer só alguns anúncios que eles pediram pra gente fazer pra vocês, tá? A KTO é uma das 14 casas de apostas que foi regulamentada, conseguiu a regulamentação definitiva. Então, eles têm uma confiabilidade muito grande, tá? E é uma coisa interessante que eles falaram para fazer. E outra, o site dele, agora até por questões de regulamentação e etc., mudou de kto.com para kto.bet.br. Você vai lá, faz o seu registro ou faz a sua validação da conta. É importante você fazer a sua validação da conta ali, tirar aquela fotinha, igual o cadastro de banco, né? Tira aquela fotinho, manda documento e tal, porque justamente isso está ficando muito mais seguro, né? Acabando aquela era daquelas sacanagens que faziam, né? De não pagar, você ganhou, não vou te pagar, e etc. Enfim, que era toda aquela bagunça que era. Então, a KTO, eu vou deixar o link aqui embaixo já também com o nosso código e tal, para você ir lá. Já é? Vamos para o último papo nosso aqui. A gente fala de Mano Menezes. E falando sobre o Mano Menezes, por quê? Ele deu uma entrevista para a Flu TV que trouxe alguns pontos interessantes para mim, que me chamaram a atenção nas falas dele. Eu vou botar aqui na tela e a gente vai assistindo e comentando, tá bom? A entrevista, como eu falei, é da Flu TV e ela vai estar completa lá no canal do Fluminense. E hoje já acredito que temos um equilíbrio maior. Mano Menezes vai falar sobre as escolhas de contratação desse ano. Ele vai basicamente explicar algumas das contratações que foram feitas sem dar nomes, né? Entre aquilo que acreditamos seja o mais correto, né? Que primeiro é qualidade para jogar no Fluminense, isso é fundamental em qualquer clube grande que almeja conquistas, como nós. Segundo, um condicionamento físico, uma capacidade física, atlética, capaz de competir muito, porque os exemplos estão aí em volta, né? Mesmo que você tenha muita qualidade, ela precisa vir acompanhada de bastante disputa, bastante competição. E acredito que com esse equilíbrio a gente consiga fazer um futebol mais completo. Mais completo no sentido de pressionar mais quando o adversário está com a bola para recuperar a bola. Vejam que toda vez que o Mano Menezes vai falar sobre futebol, ele fala sobre gols, ele vai falar depois, inclusive, aqui sobre gols também, mas ele fala muito sobre o recuperar a bola. E não necessariamente o recuperar a bola é ficar com a bola o tempo todo, mas é não deixar o adversário criar jogadas. E aí o time físico entra nessa questão. E aí agora ele vai começar a citar algumas posições que ele foi atrás, algum tipo de jogador que ele foi atrás, olha só. De quando recuperar essa bola, chegar muito rápido na frente para pegar o adversário desorganizado. Que temos a qualidade de experiência para saber dosar o equilíbrio de cada jogo. Temos a juventude para dar uma agitada boa na qualidade mais experiente que a gente tem. Então, equilibrar bem tudo isso é o trabalho que temos pela frente agora, nas primeiras 4 semanas, para depois, com o passar dos jogos, a gente ir ganhando corpo para nos colocarmos entre sempre as primeiras equipes de cada competição que nós jogarmos. Mas fomos buscar jogadores que preenchessem carências que temos, né? Fomos buscar um zagueiro esquerdo, porque do jeito que os times hoje todos jogam, a necessidade de você sair com uma qualidade de jogo muito de trás, bem construído, às vezes um zagueiro canhoto tem um valor muito grande para a equipe pelo pé, pela naturalidade que ele faz determinados movimentos.
A gente, inclusive, acho que no Jornada, na última semana, a gente estava discutindo de duas coisas. Quantos zagueiros canhotos a gente lembra no Fluminense? E, mais recentemente, a gente só lembrou, efetivamente, do Luan Pérez, né, que depois passou pelo Santos, enfim, rodou alguns times aí do Brasil. E só, assim, a gente foi lembrando de outros times, a gente lembrou, acho que, do Léo Pereira também, do Atlético Paranaense, do Flamengo, né? É raro o zagueiro canhoto, né? A gente lembrou de mais uns 2 ou 3 ali, que eu não vou ficar forçando agora, não. Mas é raro o zagueiro canhoto, né? O Fluminense foi buscar o Freitas. Vai dar certo? Não sei, mas de fato eu concordo com o Mano. A saída de bola pelo lado esquerdo, é difícil um zagueiro fazer lançamento de chapa, fazer própria inversão de jogada mesmo. Lançamento não de chapa, mas de inversão de jogada, aquele balão, pra ponta direita. Porque ele tem que cortar pra perna direita pra dar o lançamento e a bola vai sempre fechada. O do canhoto, a bola vem abrindo pra linha lateral. Isso é uma coisa simples, mas que quase nenhum time tem, porque nenhum time tem zagueiro canhoto. E aí as outras posições ele cita. Ó. Então fomos buscar um jogador que quando cheguei aqui já tínhamos uma análise sobre ele, mas quando trouxemos o Serna, meio que deixamos ali avado uma negociação futura, ou uma possibilidade de negociação futura. Então fizemos isso. Fomos buscar um volante que tenha qualidade de jogar de área a área, que hoje é fundamental. Tem não só qualidade, como temos jogadores de qualidade no elenco para fazer isso, mas também que tenha uma condição física privilegiada para... Resumindo, tá? O que ele tá falando é que o Hércules é o novo André. Não necessariamente de qualidade, de ir pra Europa, mas de estilo de jogo, jeito de jogar. Hércules é o novo André. Aí voltar, chegar na área e ter essa capacidade que tem, que agrega qualidade ao setor, né? Jogadores de lado que tenham capacidade de não só jogar pelo lado e fazer jogadas para assistência, mas que tenham gols. Aí ele vai citar o Paulo Baia, né? Mostram na foto o Paulo Baia falando sobre a questão do ter gols. O Paulo Baia é uma aposta total. O Fluminense traz o Canóbio também, né? São dois dos jogadores de lado que tem não só velocidade, etc., mas que tem gols também. O Paulo Baia não é dos mais artilheiros. Ele fez uma temporada muito artilheira pelo Goiás, né? Fez 19 gols, foi artilheiro do time, etc. O Canóbio também não. O Canóbio nunca fez 10 gols no ano, tá? A melhor temporada dele em relação ao número de gols foi no ano de 2024, onde ele fez 9. Então, não necessariamente esses dois são jogadores... Tudo bem que, vai lá, se todo ponta fizer 10 gols, né, tá ótimo, né? Mas, enfim, acho que em relação ao Paulo Baia é uma aposta, em relação ao Canóbio, eu não sei se a lógica é muito essa da quantidade de gols, né? Então fomos buscar jogadores que fossem preenchendo o elenco, que é necessário que se faça todo ano, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Pouquíssimas exceções. Então alguém precisa fazer os 100 e poucos gols que precisamos, e é isso que fomos buscar, a característica de algum atacante de lado para agregar mais valor, daqui a pouco trazer mais um jogador de centro para ajudar. Então trabalhamos sempre nessa direção, trazer um zagueiro que tenha gol de bola parada, trazer um cobrador de falta que... Zagueiro que tenha gol de bola parada. Eu achei interessante porque, na teoria, o Manuel e o Thiago Silva são esses zagueiros, não são, não? Zagueiro de bola parada. O Thiago Silva tem um número grande de gols. O próprio Manuel tem uma quantidade também legal de número de gols, mas não deve ser titular, mas, enfim, chamou atenção nisso. Tem uma qualidade de cobrança de falta para também agregar daqui a pouco um gol de falta. Esse daí, de fato, a gente não tem, tá? O melhor cobrador de faltas que o Fluminense teve, depois do Léo Fernandes, né? O melhor cobrador de faltas que o Fluminense teve recentemente se chama Marquinhos. Uma das poucas coisas boas que esse malandro fez bem no Fluminense foi cobrar falta. Bateu uma, acertou o travessão e não deixaram mais bater. Alguém precisa falar pro John Arias que ou ele começa a treinar em 2 períodos. Um período ele treina com o time e outro período ele fica chutando falta, batendo falta até dizer chega. Ou então ele não é pra ser o cobrador de faltas do Fluminense. O John Arias não passa perto de fazer gol de falta. Então, ou o John Arias passa a treinar faltas na real mesmo e aí começa a acertar, ou então abre mão de bater as faltas, pô. Não é possível que o John Arias cobre tantas faltas e consiga errar sempre, igual ele fez até agora no Fluminense. Inclusive, vamos falar do John Arias já. E é isso que é mais importante do que o nome em si.
É a característica do jogador que a gente encontra e que pode, e que seja viável economicamente trazer para a gente aqui. Eu vejo que depois de tudo aquilo que passamos, na segunda metade de 2024, podemos trazer valiosos ensinamentos, né? E eu sempre defendo um trabalho baseado numa simplicidade absoluta. Acho que você trabalhar bem ou trabalhar mal tem o mesmo custo, né? A diferença é o resultado. Quando você trabalha bem, o resultado é diferente. Então temos que trabalhar bem. Temos tudo aquilo que achávamos que deveríamos fazer, ainda estamos ultimando algumas coisas importantes, mas o que vai valer mesmo é o que nós vamos fazer com aquilo que planejamos. Achei um bom ponto isso que ele tá falando, tá? Vou colocar a próxima parte aqui só, que é muito importante também. Bom, hoje na apresentação para os jogadores eu falei que o Mundial é a cereja do nosso bolo. Como tal, deve ser visto por nós todos. Como é a cereja do bolo, é a última parte a ser colocada na nossa temporada em termos de avaliação. Então temos que construir bem o bolo. Temos que fazer bem com os ingredientes que temos. Temos muita coisa para chegar até junho, para chegar numa condição para disputar o Mundial de forma bem preparada. Então primeiro vamos pensar no Carioca, depois o início do Brasileiro, vamos ter a Copa do Brasil, vamos ter a Sul-Americana, teremos jogos suficientes para estar numa condição boa lá. Mas sem dúvida nenhuma é atraente para todo mundo e o Fluminense vai colher lá os frutos daquilo que fez na conquista da Libertadores no ano passado. Sempre. Importante, né? Importante esse ponto, né? O Mundial só vai ser bom pro Fluminense se o Fluminense não tiver em 19º do Campeonato Brasileiro. Senão vai ser a cereja deliciosa, nobre, num bolo de cocô. Eu acho que foi um pouco disso que faltou no ano passado em relação à Libertadores, né? Ninguém conseguiu curtir a Libertadores na real mesmo, porque a gente tava preocupado com a campanha pífia no Brasileirão. Nas férias, né? Ele vai falar de um outro trecho importante agora também. Bom, o torcedor pode esperar um ano diferente em termos de resultado. O torcedor pode esperar um ano diferente em termos de resultado. Ainda bem, né? Porque eu tenho certeza absoluta que a gente aprendeu muito juntos, que estamos com uma boa dose de humildade para fazer bem feito aquilo que a gente tem capacidade para fazer. E o elenco do Fluminense, juntamente com tudo, com a estrutura que temos do clube, com todos os profissionais, vai estar preparado para as grandes competições que ele vai disputar, numa condição de estar num lugar da tabela diferente do que a gente viveu no ano passado no Campeonato Brasileiro. Importantíssimo isso. Pode esperar. Mano Menezes. A gente viveu no ano passado no Campeonato Brasileiro. Pode esperar. Pode esperar, tá? Deu até um joinha pra vocês aqui, o Mano Menezes. Enfim. Achei uma boa entrevista elucidando algumas coisas e demonstrando que, olha, o pensamento é totalmente diferente do que era no ano passado. Vamos fechar com a última notícia agora? Falei que ia falar do John Arias, mas vou gravar um vídeo específico só sobre o John Arias. Só pra poder fechar, o pessoal lá do Lance, a Isabela Favieri e o João Brandão, deram uma informação sobre o Pedro Rangel. Mas antes, essa informação veio nossa aqui do Jornada, numa apuração do Rafael Siqueira, né, repórter do Jornada, do Grupo Jornada, de que o Pedro Rangel, goleiro, né, da base do Fluminense, que teria renovado o empréstimo para o Atlético Goianiense, do nada estava no CT do Fluminense. E aí o Pedro Rangel foi apurar, foi tentar entender, enfim, e o goleiro já tinha sido até anunciado como renovação lá no Atlético Goianiense e simplesmente ele estava no Rio de Janeiro. Enfim, a gente entrou em contato com o presidente Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense, que ele disse que, olha, não foi comunicado, o Pedro Rangel foi treinar, chegou lá, pegou as coisas dele, foi embora e veio pro Rio de Janeiro. E aí, ao que tudo indica, não tinha assinado ainda o Pedro Rangel por uma questão de negociação. Foi a negociação com o Fluminense, estava tudo certo, mas com o jogador não estava. Ele voltou ao Rio de Janeiro e está treinando porque ele tem contato com o Fluminense. E aí o pessoal do Lance deu uma informação que o goleiro tem um interesse, sabe já do interesse ou do monitoramento do Botafogo nele. Porque o Botafogo vê o Pedro Rangel como uma oportunidade, depois da saída do Gatito Fernandes, para poder ser o reserva do goleiro John. Tá? O Pedro Rangel tem 24 anos, tem contrato com o Fluminense até 2026. A outra opção que o Botafogo está vislumbrando também é o Léo Link, goleiro do Atlético Paranaense. Eu confesso, da minha avaliação até agora,
Pedro Rangel, pra mim, ainda não tem um nível pra ser goleiro do Fluminense ou pra ser goleiro de um alto nível de Série A. Eu, particularmente, apostaria mais dos goleiros que vêm da base hoje do Fluminense no Gustavo Ramalho. Mas é uma avaliação minha com uma base muito pequena de jogos, porque o Pedro Rangel jogou muito pouco até agora no profissional, mas o pouco que eu vi não me agradou muito. Na base, mais ou menos. Eu sei que ele é muito bem avaliado, ou era muito bem avaliado no início do ano passado, pela galera da preparação de goleiros do Fluminense. Então isso talvez indique alguma coisa também positiva que eu acabei não vendo nos jogos dele como profissional. Beleza? Esse vídeo ficou muito grande, vou falar do João Arias no outro vídeo. Tamo junto, não esquece de deixar o like aqui embaixo. Até a próxima, valeu!